prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 82. Vamos agora ao item 5, o bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Bom, é interessante você depois dar uma olhada na sua Bíblia. Algumas Bíblias colocam um título, né? A parábola do bom samaritano. Você vai notar que eu coloquei o tópico aí só o bom samaritano. Só o bom samaritano. Por quê? Porque o texto não é uma parábola. Ele vai ter nomes próprios, tá bom? Então não é uma parábola. É por isso que eu coloquei só o título Bom Samaritano. Lembrando que esses títulos da Bíblia, eles não foram colocados pelos autores originais, né? Foi colocado na história, ok? Bom, então Lucas capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, né, bom, como eu estava falando para vocês no tópico anterior, dizer, os sábios e entendidos, está contando exatamente os doutores da lei. Quem eram normalmente os doutores da lei? Eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo, surgiu, né? Os fariseus, eles surgiram para poder preservar o estudo e o ensino das Escrituras. Estavam corrompidos pela política do Novo Testamento, mas tinham fariseus sérios também, né? Tinham fariseus sérios. Bom, um doutor da lei que nós conhecemos muito é Saulo de Tarso e Gamaliel. Em Atos capítulo 13 também cita um outro doutor da lei que até se converteu ao Evangelho depois. Eu vou até abrir aqui porque é bom a gente guardar esses nomes. Em Atos capítulo 13, tá lá os doutores, né? Saulo, Barnabé, tá bom? E aqui fala de um homem chamado Manaém, que era outro doutor também. Aqui eles já se converteram ao Evangelho, né? Mas aqui nos dias de Jesus, quem seria esse doutor da lei, né? Poderia ser Saulo de Tarso, poderia ser Gamaliel, outro, né? Não sabemos. Então, ele diz o seguinte, tentando Jesus, mas ele chama Jesus de mestre, né? Ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Bom, lembrando que Jesus está, a evangelização, claro, é entre judeus. Então, esse homem aqui que está questionando, esse doutor da lei, ele é um judeu. E ele agora quer, vamos dizer, que Jesus explique a ele quem seria então esse próximo, né, que ele deveria amar como a si mesmo. É uma pergunta que a princípio parece até vazia, mas Jesus vai dar uma resposta espetacular, porque Jesus vai mostrar o seguinte: olha, pense em alguém que não te quer bem, pense em alguém que tem uma rivalidade contigo de 700 anos, tá bom? Esse é o seu próximo. Ou seja, você tem que, mesmo tendo rivalidade de tanto tempo, que era a rivalidade dos samaritanos com os judeus, né? Então, bom, veja então o que Jesus Cristo diz. Versículo 30. E respondendo Jesus, disse ao doutor da lei, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Bom, vamos considerar primeiro esse versículo aqui, olha. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele muito provavelmente era um israelita, né, um judeu, ok? Que normalmente é comum subir a Jerusalém para adorar o Senhor, ok? E depois voltar, né? Mas provavelmente era
um judeu. Então ele descia de Jerusalém para Jericó. Bom, foi atacado. O versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Bom, primeira coisa, o sacerdote se afastar era normal, era obrigação. Ele não podia se aproximar desse homem, porque o homem estava como que morto. E a lei o proibia, tá bom? A lei proibia o sacerdote de se aproximar de um cadáver, de um morto. Então o homem estava como que morto, ele tinha que passar de largo. Eu estou falando isso por quê? Porque eu já ouvi pessoas falando, às vezes em pregação, né? Desceu a marreta no sacerdote também. O sacerdote, é que os pregadores da Assembleia de Deus, quando gostavam de bater, tinha um que eu conheci que ele dizia que ia descer a marreta, né? Ele falava isso. E acabou que eu reproduzi aqui. Pois bem, mas então o sacerdote, apesar dele estar corrompido, né, nesses dias do Novo Testamento, haviam sacerdotes corretos. João Batista, nesse momento ele já morreu, mas ele era filho de um sacerdote correto. Haviam homens, né, corretos, tanto entre os fariseus quanto os sacerdotes, quanto no povo, né? Vão ter fariseus se convertendo. Até Saulo de Tarso, se é que ele está aqui nesse momento, é bem provável que ele esteja, até Saulo de Tarso, ele era um homem que procurava seguir a lei, só que estava interpretando errado. Estava interpretando errado. Bom, mas nem todos os sacerdotes, vamos dizer, viviam errado. E esse sacerdote, eu já vi pregador dizendo, o homem falou, poxa, você é ajudado pelo religioso, né? O homem, a descrição é que ele estava meio morto, ou seja, o sacerdote olhou e teve que se afastar. Se o sacerdote também é corrupto, estava corrompido pelaquela política de Herodes, nós não sabemos. Mas, em primeiro lugar, a lei realmente dizia que ele tinha que fazer isso. Versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, a lei também obrigava ele a fazer isso. Tá bom? Mas um samaritano que ia de viagem, ou seja, um cidadão comum, aquele sacerdote, aquele levita, a lei impediu ele de fazer o bem. Tá bom? A lei impediu ele de fazer o bem. É uma coisa que tem que ser guardada, é a mensagem de Jesus. A lei atrapalhou esses dois homens. Porque na situação normal você poderia chegar, sacudir, ver se a pessoa está respirando, só que eles não podiam se aproximar. Então, mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Bom, a região dos samaritanos era outra. Normalmente ele estava, vamos dizer, nessa região de Jerusalém, Jericó, ele estava ali de passagem, porque ele não era bem-vindo pelos israelitas. E se ele, pelos judeus, melhor dizendo, né? Porque literalmente o samaritano é um israelita. Ele é descendente de Jacó, ele é descendente de Israel. A mulher samaritana falou isso. Só que eles tinham se separado da tribo de Judá, que tinha formado a Judeia. Tá bom? Bom, então o samaritano, ele se moveu, né? Teve compaixão desse provavelmente judeu. Tá bom? Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Bom, o azeite, como que o azeite era usado? Também uma vez eu ouvi um pregador dizendo que ele usou o azeite para ungir, né, e fazer uma oração pela ferida, e o vinho para poder reduzir a dor. Não, não era isso não. A princípio, o azeite, ele o vinho reduzia a dor, porque eles dizendo que seria uma forma, né, de ficar dopado e não sentir dor. Mas não era isso não. O azeite, ele era usado como anti-inflamatório. Até hoje no interior tem pessoas que usam o azeite como anti-inflamatório. E o vinho, ele era usado para limpar a ferida. Você, na época de hoje, você tem uma série de produtos, você vai na farmácia, né? Sei lá, metiolate, outras coisas, para você poder limpar a ferida ali, colocar algumas coisas para poder limpar a ferida. Na época eles não tinham isso. Então, o que normalmente eles usavam?
era o azeite como anti-inflamatório e o vinho para poder limpar a ferida. Então, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo o que mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, ele comparou um samaritano. Você veja, até para os apóstolos que estão ali naquele momento, os apóstolos estão aprendendo. Lembre-se que alguns tópicos antes, os apóstolos queriam mandar fazer até fogo descer para consumir os samaritanos, né? Alguns samaritanos. Tá bom? Então, agora Jesus dá um exemplo que até os apóstolos estão aprendendo, né? Em que o samaritano foi e cuidou daquele judeu. Não? E aí no versículo 37, ele vai responder agora o doutor da lei, né? Bom, o doutor da lei ele vai demonstrar uma astúcia. Por quê? Para ele confessar que um samaritano ajudou um judeu e fez tantas coisas boas assim, para ele samaritano era um povo misturado com pagãos, né? Que negaram a fé e que estavam perdidos, né? Então Jesus pergunta, veja a resposta dele. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Ou seja, ele não respondeu ao samaritano. Ele falou: bom, na ilustração quem teve foi aquele que usou de misericórdia com ele. Aí Jesus respondeu, né? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Isso é o significado de quem é o seu próximo, ou seja, fazer o bem a todos, né? Eu me lembro, certa vez, que tinha um trabalho que faziam na televisão em que botava assim para encontrar, por exemplo, o pai de uma vítima, né, que foi morta a tiro, um exemplo, e o assassino. Uma conversa tantos anos depois. Fala assim, não deve ser fácil, né? Mas eu ouvia pais ali falando, a pessoa dizendo que se arrependeu pelo que aconteceu e tal, e o pai falando, eu te perdoo, mas deve ser muito difícil, né? Você, vamos dizer, amar até quem você sabe, amar e ajudar até quem você sabe que talvez declara um sentimento ruim contra você, tá bom? Declara um sentimento ruim contra você. Então, a história do bom samaritano, ela tem muitas lições por conta disso. Aí no livro eu comento. Algumas traduções colocam no seu título a parábola do bom samaritano. Mas este texto não é uma parábola. Ele contém nomes próprios, né? O homem descia de Jerusalém para Jericó, já são nomes próprios. Parábola é o quê? É uma ilustração. Tá bom? É uma ilustração. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, você vê que ele foi para uma terra distante, não diz o nome da terra. Não diz o nome do pai, não diz o nome do filho mais novo, não diz o nome do filho mais velho. Isso é uma parábola, é uma ilustração, não tem nomes próprios. Então a história que Jesus contou aqui não é uma parábola. Se você observar na sua Bíblia, algumas Bíblias dizem parábolas, mas as Bíblias mais recentes já corrigiram isso, porque claramente não é uma parábola. O comentário prossegue. Certa vez vi um pregador tentar explicar como o bom samaritano usou azeite e vinho. Ele disse que ele usou o azeite para ungir a ferida e usou o vinho para anestesiar o ferido. Não foi nada disso. O vinho era usado pelos antigos para limpar a ferida e o azeite era usado como anti-inflamatório. Alguns criticavam o levita e o sacerdote por não ajudarem o homem, mas eles não se aproximaram do homem porque a lei impedia, pois o homem estava como que morto. A lição desse texto é: a lei estava impedindo os israelitas de fazerem o bem, né?
Os israelitas, eles interpretaram de maneira errada as escrituras, a lei. A lei claramente ensinava que tinha algo temporário, uma doutrina temporária que estava sendo dada a eles, uma doutrina normalmente voltada para o corpo e que simbolizava uma doutrina voltada para a alma. Então, assim, por exemplo, eles não podiam comer carne de porco. Era para eles interpretarem que Deus estava trazendo um ensinamento para os homens, para essa criatura. Deus não podia vir aqui e estar aqui ensinando o homem. Então Deus estabeleceu símbolos. E uma simbologia era exatamente essa. Então, havia algo dado de forma temporária. Comer carne de porco, na verdade, não contamina o homem. Falando do homem espiritual, mas pode contaminar o homem natural. Então os israelitas tinham que entender que aquela era uma mensagem temporária, uma mensagem superficial, tá bom? Que, por exemplo, o autor dos Hebreus chama de sombra das coisas futuras. Ou seja, ela tinha um pouco da realidade, né? Então os israelitas, eles acabaram seguindo a lei muito ao pé da letra, acreditando que simplesmente fazendo isso eles estariam agradando a Deus, ainda que tivesse envolvido com Herodes, participando da política de Herodes, um exemplo, tá bom? Então, eles assumiram aquela doutrina não como algo temporário. Tudo que nós temos no tabernáculo, por exemplo, é para simbolizar eles fazendo, vamos dizer, um encontro final com Deus, uma vida a cada momento mais íntimo, até chegar no Santo dos Santos. Mas podemos dizer que os israelitas, eles continuam vivendo, nos dias do Novo Testamento, né, eles continuavam vivendo como se eles estivessem só no pátio, lá no altar dos holocaustos. Enquanto o que Jesus Cristo traz é a possibilidade de todos nós entrarmos até o Santo dos Santos. Essa era a mensagem do Antigo Testamento. Quando nós estudamos o tabernáculo, nós vemos que Deus está dizendo, olha, a aproximação de vocês é limitada. Só um homem, uma vez por ano, vai poder chegar na minha presença. Ou seja, vocês têm uma mensagem temporária e limitada. E Jesus está fazendo o quê? Está trazendo a mensagem final. A mensagem final diz o seguinte, olha, a salvação de uma alma vale até descumprir a lei. Porque a lei estava atrapalhando o sacerdote, estava atrapalhando o levita, né? Nesse caso atrapalhou.